Então nós começamos o Liberdade de Opinião com o Anthony Hopkins, da CNN, aquele que estaria dormindo na hora de um anúncio de uma premiação muito importante, porque isso já passou a ser algo banal na carreira brilhante de Sidney Rezende, nosso Anthony Hopkins. Fala, Sidney, tudo bem? Senhoras e senhores, Colombo, bom dia. Não é bem assim, não. Você sabe, Colombo, que tem um prêmio aí, um prêmio muito importante nessa categoria, no nosso ofício, né? Eu já concorri a uns 6 ou 7 itens diferentes lá e nunca ganhei. Então eu sou o Anthony Hopkins ao contrário, mas também não cheguei aos 80 e tantos anos ainda, tem espaço, viu? Mas olha, o Liberdade de Opinião vai te ajudar a sanar essa injustiça cometida pelos jornalistas, pela crítica que premia os melhores do ano, hein? Porque Sidney Rezende certamente estará no top 3 da categoria analistas, comentaristas, aqueles que iluminam o público com informações sobre os assuntos mais importantes do dia. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, viu, Sidney? Porque hoje é um dia importante, nós continuamos falando de vacina, da necessidade de ter cada vez mais vacina para imunizar os brasileiros. O PNI continua caminhando numa velocidade mais lenta do que aquela que a gente gostaria e hoje é um dia importante. Aliás, essa semana é importante, né? Porque no dia 29 chega o primeiro lote de vacinas da Pfizer. Vacinas compradas pelo governo federal, né? Um lote ainda pequeno, 1 milhão, mas já é alguma coisa para quem tem tão pouco quanto nós aqui, né? E além disso, hoje a Anvisa, às 6 da tarde, se reúne para analisar pedidos de importação da vacina Sputnik V, lá da Rússia. A reunião foi marcada porque a Anvisa tem de cumprir uma decisão do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que deu até o fim deste mês, e o mês acaba nesta semana, para a agência avaliar a autorização para importação da vacina russa. Somente o consórcio de governadores do Nordeste diz que vai trazer 66 milhões de doses dessa vacina para o Brasil. E aí ela não ficaria só nos estados do Norte e Nordeste, mas seria transferida para o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde a espalhe por todo o Brasil. Sidney, os governadores do Nordeste, o Wellington Dias, o Flávio Dino, o Camilo Santana, estão reclamando de uma burocracia excessiva da Anvisa no trato com a liberação da Sputnik V, que foi comprada por eles, governadores que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, a Anvisa repete que é uma agência técnica, já liberou a Coronavac, por exemplo, que é de São Paulo, um outro estado governado por um opositor do presidente Jair Bolsonaro, e que entende a pressa, mas não pode sair liberando a vacina sem aquilo que ela acha adequado para avaliar se a vacina é boa ou não é boa para os brasileiros. Todo mundo tem razão. O que é que está pegando nessa história da Sputnik V, hein, Sidney? Você sabe que fui dar uma olhadinha no noticiário sobre essa matéria e eu verifiquei que já em 1º de janeiro deste ano, a Anvisa havia prometido fazer uma análise para dar uma resposta. E desde aquela época, o que se informa é que a empresa fabricante não entregou todas as documentações e a Anvisa se viu amarrada para tomar a decisão que é liberar a importação desta vacina. O consórcio Nordeste, você tem razão, ele garante que ele tem condições, o próprio consórcio, de cuidar da logística, da distribuição, do armazenamento, da entrega nos postos, eles estão bastante aflitos. E por que aflição? E aí você citou o governador do Piauí, o Wellington Dias, que é o líder do consórcio, né? Ele disse o seguinte, porque se o Brasil não der uma autorização para essa importação da Sputnik V, por parte dessa autorização da Anvisa, nós podemos até o dia 29, que é quinta-feira agora, perder as encomendas que nós havíamos feito. O governo federal chegou a fazer também, inicialmente, um contrato de 10 milhões de doses. E a aflição do grupo, dos governadores do Nordeste, é essa, que estaria ocorrendo a demora. E o que eles dizem também é que a Anvisa criou uma série de outros obstáculos, exigências, documentações que não estavam na lei. Então eles estão achando que o comportamento da Anvisa está muito burocrático, está prejudicando a vinda das vacinas. E com esse prazo, dia 29, fica essa aflição por parte do consórcio. A Anvisa, por sua vez, disse não, nós somos uma instituição de Estado, e é verdade, e nós temos que solicitar a documentação como solicitamos a qualquer outro laboratório, fabricante que nos
procure. Então, diríamos o seguinte, que é um quadro de algum impasse. Espera-se que essa reunião de hoje seja bastante clara, transparente, que possamos, enfim, bater o martelo. Agora, o que acontece, Colombo, eu estava acompanhando o noticiário que você apresenta e vendo o que está acontecendo na Índia, que tem lá uns laboratórios fundamentais para nós aqui também, porque a matéria-prima passa por lá pela Índia também. E com esta dificuldade da Índia, crescimento de casos, número de mortos, infectados, lá vai ter uma pressão interna gigantesca, quem sabe para prejudicar até a livre exportação de produtos e insumos que eles próprios vão precisar. Então, não tenha dúvida que neste momento, acho que o governo brasileiro poderia já se antecipar e fazer campanhas fortíssimas para aquilo que a gente já tem dito. Máscara, álcool em gel, evitar aglomerações. É a única coisa que nós podemos fazer, porque toda a estatística agora está contra nós. E em relação ao Sputnik V, de fato é preciso verificar a posição oficial atualizada, vamos ver se hoje isso acontece, da Anvisa. Porque se perdermos esta encomenda, realmente será mais uma porta fechada. E como você bem disse, mesmo chegando 1 milhão de doses da Pfizer, é um número ainda muito pequeno, muito modesto. Só para fechar aqui, Colombo, essa sua primeira pergunta e a minha resposta, em maio nós vamos ter 31% a menos de doses, porque não tem vacinas suficientes. E agora, no primeiro semestre, uma queda de 22,55%. É máscara, não tem jeito, e evitar aglomerações, é a única saída que nós temos até a chegada de mais vacinas. E hoje o médico responsável pelo Instituto Gamaleya, que é quem vai exportar a Sputnik V aqui para o Brasil, quem produz a Sputnik V lá na Rússia, diz que a vacina pode ser aplicada com prazo de até 3 meses a segunda dose em relação à primeira dose. Esse prazo era de 21 dias e que, de acordo com estudos que eles fizeram, inclusive em países que estão usando a Sputnik V para vacinação em massa da população, Argentina, México, a própria Rússia, evidentemente, além de outros países do mundo, eles chegaram à conclusão de que esse espaço de 3 meses pode garantir uma eficácia ainda maior para a Sputnik V do que os 21 dias propostos inicialmente. O que para nós, não é, Sidney, seria importante. É claro que nós não temos a garantia de que em 3 meses conseguiremos trazer um outro carregamento da Sputnik V para cá, para usar toda a primeira dose agora em 66 milhões de pessoas. Verdade. Mas nos dá um tempo para respirar importante, né? O Colombo, o fabricante disse também que os resultados objetivos da vacinação que já está em andamento com essa vacina Sputnik V na Hungria, que o resultado é muito bom também. Mas olha, o que acontece na Hungria, nos Estados Unidos, na Europa, a gente cita aqui, tem que citar mesmo, comparar. Quantas vezes não fizemos isso, né? Número de vacinas e doses já aplicadas, no percentual de pessoas imunizadas. A gente faz essa comparação e não está errado fazê-lo. Mas nós precisamos entender que quando a vacina chegar, ela vai vacinar brasileiros. Portanto, na hora de vacinar brasileiros, são as nossas autoridades que devem fazer um trabalho sério, isento, de altíssimo nível e de maneira inconteste, que é a Anvisa. A Anvisa é uma instituição, um órgão de Estado, por isso que apoiamos tanto. Ela não deve se deixar influenciar nem por governos, nem por governadores e nem por imprensa e pressões outras que não sejam as análises técnicas. Eu estou bastante confiante que a Anvisa, aí sim, com mais velocidade, nos diga, afinal de contas, a quantas anda essa situação. Pode ser até que libere essa importação de vacinas da Sputnik V, que viria, sim, depois de aprovada tecnicamente, em ótima hora, por conta de tudo que eu disse e o que você acabou de dizer também. O presidente Bolsonaro vetou 200 milhões de reais que seriam usados para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, que foi anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O presidente do MDB, candidato derrotado à presidência da Câmara, deputado Baleia Rossi, que é de São Paulo, classificou como absurdo esse corte de recursos. Baleia Rossi é também da cidade de Ribeirão Preto. A vacina está sendo desenvolvida pela USP, a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Em março, o Palácio do Planalto divulgou que essa vacina brasileira, apoiada pelo governo federal, estava avançando. Sidney, nós temos um orçamento muito apertado, não é? Um ano muito difícil, praticamente nada passou batido da tesoura do Ministério da Economia para fazer o orçamento minimamente adequado ao momento que nós estamos atravessando. Mas essa área específica, esse ponto específico, o desenvolvimento de uma vacina nossa pela USP em Ribeirão Preto, deveria ter sido poupado pelo presidente da República?
Poxa vida, você vai muito ao encontro do raciocínio que eu iria desenvolver. Primeiro, o presidente Bolsonaro não podia assinar aquele orçamento como estava. Ele tinha que fazer modificações e ele fez para poder aprovar. E ele fez cortes, ele bloqueou parte dos recursos e ele cortou, ele vetou outros. O veto é veto, tá? O bloqueio significa o seguinte: bloqueamos o dinheiro agora e no curso dos meses, quem sabe a arrecadação possa melhorar um pouco, quem sabe a gente possa, na gestão e na administração, voltar a liberar este recurso bloqueado. São dois tipos de recursos. Repito, o vetado está vetado. Isso aí foi para o espaço. Para o ano que vem e para outro ano é outra história. E o bloqueado poderá ser usado no curso do ano. Agora, o que eu acho que está faltando ao governo é só dizer para nós o seguinte: qual é a prioridade do atual governo na hora de fazer os cortes? Não dá muito para você ter um democratismo nessa hora, sabe, Colombo? Que seria o seguinte: olha, corta o mesmo percentual para todo mundo. Não, porque nós estamos num momento altamente peculiar, uma exceção com o enfrentamento da pandemia. Penso que a área de saúde, aí no caso ciência e tecnologia, mas que tem a ver com saúde, ou qualquer outro ministério que precise de alguma forma ter uma relação de parceria com o Ministério da Saúde, deve ser analisado com lupa e liberado mais recursos do que outras áreas, dada a necessidade de salvar vidas. Olha, nós estamos já com 391 mil mortos, né? Provavelmente vamos atingir essa semana 400 mil pessoas que vão perder a vida no total, algumas já perderam esses 391 mil e as outras que espero que não aconteça, mas pela média é o que provavelmente acontecerá. Então, eu penso que nesse caso específico, cortar esses recursos, como disse o ministro Marcos Pontes, não é ligar e desligar uma pesquisa. Você não fala só, não tem recurso, acabou, todo mundo vai para casa, ou vou demitir, fechou. Não, uma pesquisa ela precisa estar em andamento, porque até se der errado é para se saber qual é o caminho que é o certo. E se der certo, ela não pode parar no meio. Eu acho que cortar esses recursos realmente vai contra até o próprio pensamento público do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, lá atrás, ele disse o seguinte: esse ano, em fevereiro, ele disse assim: quem diria, né, fazer a nossa vacina? Porque a vacina que está aí, pessoal, sabe que a data de validade está em torno de 6 meses, né? E não pode ficar comprando isso. Gastando bastante, se pode reduzir e produzir aqui. Não pode se ficar comprando, né, os imunizantes de outros países, se é possível fabricá-los em território nacional. Então, ele teve essa crença, tem essa crença e vai e corta o recurso. Eu sei, porque não tem recursos suficientes para tudo, mas é preciso deixar o dinheiro não disponível para áreas menos sensíveis e priorizar. Essa agenda, o ministro da Economia e o presidente estão devendo ao país. Qual é a prioridade do governo por pouco dinheiro que se tem? E de acordo com o Conselho Nacional de Municípios, Sidney, 1/4 das cidades brasileiras interrompeu a campanha de vacinação contra a Covid porque não há vacina. Além disso, o Ministério da Saúde anunciou uma redução, como você já lembrou agora há pouquinho, de mais de 22% no cronograma de entrega de vacinas. Segundo a avaliação do secretário executivo do CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, esta irregularidade no fornecimento, a imprevisibilidade e a escassez de doses devem continuar persistindo até pelo menos o mês 7, julho deste ano aqui. O que é um problema e tanto para a gente, hein, Sidney? Em um período de tempo, né, em que tem mais gente morrendo do que ao longo de todo o ano passado, né? Bom, olhe bem a situação que nós estamos. Já morreram mais pessoas até essa precisa data do que o ano inteiro passado, 2020. Então, já morreu muito mais gente em 2021. A julgar por que está sendo dito, se nós não tivermos vacinas extras, e tudo indica que não teremos, né? Porque o corte é bastante substancial, já vou dizer de quanto aqui, de forma objetiva, não percentual, como eu falei de número, isso provavelmente nos levará por necessidade de imunização no ano que vem. Já vamos entrar em 2022, então o percentual de imunizados esse ano não será o percentual que se imaginava. Vamos então agora a números específicos. Ao todo, o número de redução que eu falava agora há pouco, né, de 22,5%, é 46.440.000 doses a menos. Eu ia falar 50 milhões, mas tem uma certa distância. 46 milhões de doses a menos para esse ano. Então, de fato, você está certo, Colombo, se a data de setembro prevalecer, já não podemos saber se vai prevalecer, né? Porque o general Pazuello disse o quê? Vamos ter muitos milhões de doses, mais 200 milhões, né, de vacinas estarão disponíveis e não aconteceu. Se entrarmos no ano que vem, provavelmente a economia brasileira será uma das mais lentas do mundo para retornar a uma certa normalidade. Porque com a vacinação avançada, isso ajuda a economia também.
também. Mas com um atraso, certamente nós vamos continuar necessitando de gestão de agora até setembro. Estou muito preocupado com isso, quer dizer, porque o povo brasileiro, 100%, não está acreditando que tem que usar máscara, álcool em gel, isolamento se possível, ficar em casa se puder, ou evitar aglomerações. Não está muito convencido que esse é o melhor caminho, achando que não tem jeito, que, enfim, Deus vai ajudar. E não é bem assim, né? Deus faz tudo que pode, mas o livre-arbítrio diz que a gente tem que usar a cabeça também. Não tem jeito. Agora é máscara, álcool em gel e evitar aglomeração. Pois é. E além disso tudo, Sidney, está prevista para amanhã, mais ou menos daqui 24 horas, a partir das 10 horas da manhã, a instalação da CPI da Covid, que vai apurar ações, omissões do governo federal na pandemia, além da utilização de repasses federais a estados e municípios. Quem defende a comissão diz que os trabalhos da CPI devem investigar e fazer justiça com os milhares de mortos no país. Aliás, o senador Omar Aziz, que é neste momento o favorito para ser o presidente da CPI, usou essa expressão aqui com a gente numa entrevista para o Novo Dia semana passada. A CPI não fará vingança, mas fará justiça aos mortos. Já para aqueles que não querem a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem grande chance de virar um palanque político com vistas à eleição do ano que vem, 2022. Sidney, investigação de uma CPI agora, no pior momento da pandemia, no momento em que nós ainda estamos rateando na campanha nacional de vacinação, ajuda ou atrapalha a salvar vidas, que acho que é a prioridade zero de todos nós, né? Sim, Colombo, vamos imaginar o seguinte, a CPI nasce amanhã, menos de 24 horas, com 3 meses de duração. Se os trabalhos não forem concluídos, se pode adiar e pedir mais 3 meses. Então, estamos falando aí do finalzinho de abril, né? Que nós estamos, maio, junho, lá para julho. Pode-se pedir mais 3 meses, agosto, setembro e outubro. Então, isso tudo pode se arrastar até outubro, né? Provavelmente, se não se levantar todos os dados, eu acho que eles não vão conseguir levantar em 3 meses tudo. Então, tudo poderá acontecer nesta CPI. Ela é uma CPI política, ela é política porque a casa é política. Não pense que ela vai tratar só de ordem técnica. Aí seria um outro departamento, né? Um outro escaninho, que não é o da política. Então, sim, ela será também um palanque. Não é eu estou dizendo que eu gosto disso, acho isso ruim ou isso bom. É fato, né? Pode se transformar no palanque. Mas ela pode se transformar também numa exigência de elementos técnicos. Porque se você fizer também muito palanque demais, com o objetivo de atingir ou o governo estadual ou federal, o eleitor, o cidadão, pode interpretar de forma diferente e o feitiço virar-se contra o feiticeiro. Então é preciso ter crítica, sim. Pode ter crítica, pode ter até arroubos ou um tom um pouco mais alto, baseado em fatos concretos. Então, aspectos de ordem técnico também terá que ser levado em conta. Então, os depoimentos têm que estar fundamentados, com provas. Não vejo nada demais se pedir documentos, analisar-se prazos, verificação de recursos, acompanhar se os recursos em todas as suas fases, né, foram bem administrados, até dos governos estaduais também, e se tiver dados para trazer ou governadores ou secretários de saúde para responder ali detalhes mais espinhosos, por que não, né? Só o governo federal. Então, eu não sou contra a criação da CPI. Entendo que, sendo política, podem acontecer esses descaminhos, sim, de se fazer palanque. Mas quem o fizer e o fizer de maneira completamente ou desonesta ou manipuladora, eu acho que vai pagar mais um preço negativo do que positivo. Mas a verdade, ela sempre vence. O próprio presidente disse isso, né? Que a verdade libertará. Então, deixa a CPI acontecer e vamos ver se ela vai ter a seriedade devida que se espera que ela tenha para ajudar o país, para evitar mais mortes, né? Os que morreram, infelizmente, se pode fazer uma justiça no sentido de respeitar suas almas e seus familiares. Mas o que tem que se fazer é evitar novas mortes também daqui para frente, porque esse número de 400 mil pessoas que poderemos alcançar aí no curso dessa semana é um número inaceitável, intolerável, é um número que nós não devemos de jeito nenhum normalizar isso. Isso é um absurdo, é terrível, temos que nos rebelar contra isso. Sidney, ótima semana para você. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Novo Dia, no Liberdade de Opinião. Combinado? Até amanhã. Um abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.